Paz a todos. Esse vídeo é para a gente falar a respeito da palavra servir. O que significa a palavra servir? Então, será se a gente ir para um templo religioso? Será se servir ao Todo-Poderoso? É isso que tantas pessoas dizem? Como já foi dito em outros vídeos, tudo é simbólico. Porém, por as pessoas não entenderem, elas levam para a parte material. Vamos direto ao assunto, para o vídeo não ficar muito comprido. Pois bem, o que é servir num sentido espiritual? Servir já está falando tudo. Servir, mas as pessoas acham que servir é ir para um templo religioso. Como eles dizem, servir a Deus. Mas, na verdade, o Criador nunca pediu isso. A palavra servir é servir comida e não ir para um templo religioso, principalmente nos inícios de semana, não nos finais como dizem, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Enfim, mas como assim comida? Então você terá que entender o que é a comida no sentido espiritual. Não se esqueça, tudo é simbólico. Tenho que estar repetindo isso aqui várias e várias vezes para vocês entenderem que tudo é simbólico. A Bíblia é um livro completamente simbólico. E tudo isso foi escrito e omitido da mente das pessoas para que se cumprisse as suas palavras. A quantidade de religiões que tem aí nos dias de hoje foi feita de forma proposital. Era necessário que tudo isso acontecesse para, no fim dos tempos, o Criador mostrar realmente, digamos assim, a sua intenção, mostrar as suas obras. Vamos lá. Eu vou ler alguns versículos aqui e vamos ver se aqui alguém está pedindo para alguém ir para algum templo religioso. Enfim, como já sabemos que a palavra servir significa servir comida, até os dias de hoje, todo mundo sabe. Porém, nós temos que ver o que isso quer dizer no sentido espiritual. Então, o que é a comida? Observe neste versículo que a comida representa a palavra. Ou seja, como já foi dito em outro vídeo, tudo aquilo que o corpo, a matéria, necessita. Eu estou falando de necessidade. Necessita para a sobrevivência, representa a palavra, como água, comida, entre outros. Você está entendendo? O versículo já diz tudo. Então, a comida representa a palavra. Mas por que? Um dos versículos mais importantes para você entender isso é Hebreus 10, capítulo 1, que diz o seguinte: na lei de Moisés contém apenas a sombra das coisas futuras, ou seja, a sombra. Então, o próprio versículo também diz que ali não estava mostrando, mais ou menos, não estava mostrando o real sentido da situação, mas era apenas sombra daquilo que haveria de vir. Moisés foi o príncipe da antiga aliança, que era a sombra para o Messias, se é que você está entendendo. Por isso, as duas leis, elas sempre estiveram uma do lado da outra. Antiga aliança, Moisés. Nova aliança, o Messias. Então, se continha apenas a sombra, ali a gente tinha o corpo, que era a matéria. Então, para o corpo, o que servia de alimento era a comida material. Isso já foi explicado em outro vídeo. Com a morte do Messias, as práticas que eram feitas materialmente foram convertidas para práticas espirituais, porque a lei de Moisés foi dada para o corpo, a lei do Messias é dada para a alma. Por isso que as pessoas precisavam e tinham necessidade de se alimentar materialmente, para que futuramente
aquilo que representava o alimento, que é a palavra, sirva de alimento para você. Se recorde disso. Então, por isso que foi preciso que houvesse a última ceia do Messias, que também é de forma simbólica. É isso que se precisa entender. Então já sabemos que o alimento na nova aliança representa a palavra. E quando ele diz para servir, é você dar a palavra. Porque a palavra é uma palavra que você está recebendo de graça. Então você recebe a palavra, o entendimento, é lógico, e esse mesmo entendimento de graça, essa palavra que ele fornece para você, é que você terá que dar de graça para o outro. Isso é que é servir. Se recorde disso. Servir é servir a palavra e não você ir em templo religioso algum dizer que está servindo a ele. Não faz sentido nenhum você dizer que está servindo a ele. Se ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, e sim para servir. Servir o quê? A palavra. Preste atenção, que é sempre a palavra. Eu vou ler outros versículos aqui para você entender. Em João 12:26 diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Presta atenção, que isso aqui não tem nada a ver com que você ir para templo nenhum. Se recorde, servir, comida, palavra, servir a palavra para o próximo. Em Marcos 9, capítulo 35, diz o seguinte: e ele, assentando-se, ou seja, e o Messias assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos. Servir, comida espiritual, que representa a palavra. Presta atenção nesse daqui. Gálatas 5, capítulo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros por amor. Veja bem, servir é uns aos outros, não ir a templo religioso. Servir o que? Comida espiritual. Servir a palavra uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Mateus 20, capítulo 26 e 27. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Veja, é um servir ao outro, e não ir a templo religioso. Dizer que está indo servir ao Criador, sendo que ele não falou que veio para ser servido, e sim para servir. Como já foi dito, a antiga aliança era as sombras para a nova aliança. Então tudo aquilo que aconteceu de forma material na antiga aliança é para que se cumprisse de forma espiritual com a chegada e a morte do Messias e passasse a ser exercida de forma espiritual. Então, na antiga aliança, as pessoas se serviam de forma material, para que na nova aliança as pessoas pudessem se servir de forma espiritual, que é a palavra. Mas, de qualquer forma, você tem que entender que todos eles são a palavra. Se você não observou, para tudo, primeiro o Criador precisou mostrar as partes materiais, para que mais tarde ela fosse mostrada, ou seja, entendida de forma espiritual, se é que você está entendendo. Mas isso o sistema religioso não ensina para você, até porque o objetivo principal do sistema religioso é lucrar,
e não ensinar a verdade, porque a verdade é a palavra do Todo-Poderoso e não a palavra do homem. Vamos lá. Mateus 6, capítulo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um você aborrecerá e o outro não. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Porque ninguém serve a dois senhores. Deu para entender? Servir não significa que você deve ir a templo. Servir palavras. Já que estou gravando esse vídeo, eu me lembrei de uma passagem muito importante a respeito de servir também. Já que nós estamos falando de comida espiritual, muitas pessoas atribuem aquele texto de Isaías, se não me engano, acho que sim, que diz o seguinte: não gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão. As pessoas pegam aquele versículo e levam para a parte material, onde na verdade ele quer dizer: não gastais o vosso dinheiro com a palavra do homem. O pão significa a palavra. Por isso que o Messias diz: eu sou o pão. A carne também representa a palavra. Por isso também que ele diz: todos têm que comer a minha carne e beber do meu sangue. Como foi dito, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência representa a palavra. Então aquilo ali não quer dizer para você não gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão no sentido material, e sim espiritual. João 13, versículo 16. O Messias diz: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu mestre, nem o enviado maior do que aquele o que enviou. Veja a palavra servo. Servo é aquele que serve. É lógico, disso vocês sabem. Servir o que? A palavra. E observando esse versículo, observe que o Messias é que é a palavra. E assim como ele é a palavra desde o princípio, é ele que servirá de alimento espiritual para as outras pessoas. Por isso ele disse: comam apenas da minha carne e do meu sangue, assim como você também se tornará a palavra. Você é que é a palavra, e se tornará de alimento espiritual para outras pessoas. Você precisa entender isso. O alimento espiritual é você. Você que pode ser o pão, que representa a palavra. O pão, a carne, o sangue, ambos representam a palavra, assim como a água também. A ceia era apenas simbólico. Talvez aqui você se recorde daquela passagem que ele foi questionado por comer com outras pessoas ou comer sem lavar as mãos. Pois eu queria que você entendesse que aquilo foi mostrado para que você entendesse a forma espiritual da coisa e não ficar apenas na letra, pois ele não veio ao mundo pelos sãos, e sim pelos doentes. A sua palavra é que cura. Ele não veio ao mundo para os justos, ou seja, aqueles que não pecam. Ele mesmo diz que ele veio foi pelos pecadores, assim como ele não veio para ser servido, e sim para servir. E quando você vê na Santa Ceia todos eles comendo do pão e repartindo entre eles, é para você comer, ouvir da palavra. Ouvir significa comer. Então é para você ouvir a palavra e repartir com os outros. Isso é que é servir, e não ir a templo religioso. Então, como vocês mesmos viram, a palavra servir não significa você ir num templo religioso, dizer que está servindo a Deus, sendo que ele nunca pediu para você ir lá. Talvez você se pergunte: esse cara está ficando louco? Por que ele está falando isso? Porque ele tanto fala em sair das religiões, sempre houve, sempre teve, desde de séculos, milênios atrás. Por que ele está falando isso? Eu queria que vocês entendessem. Foi necessário que tudo isso acontecesse, e ainda está acontecendo, porque assim ele ainda permite. Enquanto as suas palavras não se cumpriram, todas elas, é necessário que essas coisas permaneçam de pé. Mas um dia terá seu fim, e um dia
aqueles que estiver vivo verá. Espero que tenham compreendido, que saiam enquanto é tempo, enquanto também estamos vivos, e que fiquem todos na paz do Criador, e que toda honra e glória seja dado ao Criador e Deus, único Deus Todo-Poderoso.